Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos chegando. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. A nossa querida Sônia Custódio. Opa, quase caiu, que a Oi, energia tá forte. Querida, tudo bem? tudo e você, amor? Tudo bem, tudo bem. Tava começando a falar de você, dessa pessoa querida que tanto me ajudou a Ah, encontrar o caminho aí na minha fase de transição, né? Que é uma fase geralmente que a gente está tão vulnerável, que a gente fica com tantas dúvidas, que a gente questiona tanto a nossa própria capacidade. Então, assim, você foi fundamental a eu achar esse caminho, me deu muitos. É verdade, você sabe disso. Então, é assim, é mais que um prazer ter você aqui hoje. É uma gratidão. É tudo de bom, querida. É tudo de bom. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas também, trazendo o seu conhecimento, explicando como é o papel, né, de uma pessoa que trabalha com todas as ferramentas, com tudo que você faz, porque eu acho que às vezes pode existir aí alguma dúvida sobre qual é o papel de uma pessoa que auxilia a carreira de outras, né? Então, eu queria primeiro agradecer, depois pedir que você se apresente, que conte um pouquinho da sua própria trajetória, e aí comece dizendo, Soninha, exatamente qual é o seu papel, né? O que você faz, as ferramentas que usa, esse processo. Quer dizer, eu acho que tem pessoas que têm dúvidas disso, até antes de procurar ajuda, fico, mas o que a pessoa vai fazer afinal, né? Então, acho que é isso. Com a palavra, Sônia Custódio. bacana. Ai, querida, bom, primeiro, né, eu tô super feliz de estar aqui, já te falei isso. Obrigada, né, mais uma vez aí por me prestigiar, né? Para mim é um prestígio estar aqui com você, estar acompanhando essa sua jornada, né, que eu tenho acompanhado, os seus projetos dentro, né, do Engaging, as coisas acontecendo, crescendo, né? Então é muito gratificante. A gente é meio assim, uma coisa meio até de mãe, assim, né? Tipo, ai, tô acompanhando, né? Assim, é muito bom. Eu fico muito, muito feliz, né? Então, agradecida de estar aqui, obrigada por quem está aqui também. A gente, né, convidou uma turminha, tem gente entrando aí, falando um oi, oi, pessoal. Os convidados, né? Bom tê-los aqui também. E é bacana essa sua pergunta, né? Porque é um momento, né? Acho que de muita fragilidade mesmo, né? Quando você está nesse momento, nesse lugar da transição, né? Onde a gente não sabe que teve uma mudança, não sabe o que vem pela frente, fica nesse limbo, né? Como a gente chama esse lugar estranho, né? Muito desconhecido e tudo mais, né? E aí essa figura, né, de onde eu encontro ajuda, de onde eu posso, quem são as ajudas, acho que é bem importante, porque também tem muita gente que, né, não faz um trabalho legal, então acho que Uhum, esclarecer essas diferenças é bacana, né? Então vou começar só a contar rapidamente aí um pouquinho de mim, né, como você falou para me auto-apresentar. uhum. É sempre um desafio, porque a gente ensina, né? Ou assina, discute vocês se auto-apresentando e a gente fica super difícil querendo se auto-apresentar aqui. Mas eu vou ser bem autêntica, que é como eu gosto e prefiro, então eu vou falar sem script, vou falar como eu quero falar, né? O seu jeito maravilhoso. É, então, assim, acho que primeiro quem me conhece, que está na jornada, você já me conhece um pouco também. A minha família é um valor muito importante para mim, então eu sempre gosto de falar deles, né? Então eu tenho aí, né, uma família grande dos dois lados, tanto da minha parte, da parte do meu marido. Sou casada há 28 anos, vamos fazer 28 anos de casamento agora, aí semana que vem. Temos 2 bênçãos nessa jornada maravilhosa, né? O Robertinho, ele não gosta, não pode mais, agora é Roberto, né? Então já chega, que tá com 20 anos, e a Sofia, que, né, minha princesa, também daqui a pouco não pode mais falar de princesa, mas tá com 14 anos, né? Então, realmente é a base, né? Essa é a minha família e toda a minha família, né? Também, minhas irmãs, meus irmãos, meus pais, meus sogros, meus sobrinhos, meus cunhados, aquela galera, né? Então é um prazer
prazer estar nesse lugar, né? Eu acho que isso é um valor e é uma fortaleza para mim, esse lugar da família, né? Então, por isso que eu gosto de começar falando disso, né? E do lado de trabalho, né? Assim, eu comecei a carreira muito cedo, com 13 anos de idade, aquela questão de vamos lá, tem que, né, se virar para ajudar, para correr atrás e tal. E olhando hoje, né, eu acho que foi muito bacana, muitas coisas aconteceram lá, muitas coisas, né, nessa jornada toda, né? E não vou, lógico, né, falar desde os 13 anos aqui, senão a gente vai ficar só nessa história, né? Mas o que é bacana, acho que é para falar um pouco e fazer algumas conexões já, é o transitar, né, Cláudia? Acho que eu transitei em alguns lugares e isso acho que é bacana trazer já como uma mensagem, né? Assim, eu trabalhei em área administrativa, eu trabalhei em área internacional, eu trabalhei na área de comunicação e marketing, aí eu fui para recursos humanos, né? Fui executiva há muito tempo, eu tenho aí 17 anos né, de banco, venho do mercado financeiro, a minha carreira executiva e tudo foi muito consolidada lá. E quando eu saio, né, do banco lá, né, foi ali perto do nascimento, foi depois do nascimento da Sofia, eu começo a construir essa carreira que é a carreira que eu tenho hoje, né, que é a carreira de consultora, de coaching, né, essa carreira de ter uma cliente minha que tem falado assim, encorajar as pessoas e tudo mais. Então, assim, é uma jornada. Então, isso eu acho que é muito legal também, já trazer um pouco para as pessoas, que a gente não precisa ficar preso, né? A gente tem um pouco do modelo, né? Eu acho que os mais jovens, menos, né? Mas aí, na minha geração, estou com 50, vem muito esse olhar de, não, é uma carreira que eu tinha que seguir aquilo para o resto da vida. Eu acho que a gente viveu muito isso, né? Então, acho que isso já é muito bacana, essa liberdade de você, de fato, né, olhar coisas, o que você gosta, o que você não gosta de fazer, e aí a gente pode falar, explorar mais isso. Então, isso foi acontecendo dessa forma. E hoje, né, eu trabalho, então, numa consultoria, eu trabalho na Lee Head Harrison, né? Tenho lá um papel, acabei de receber uma promoção, então eu tenho 2 papéis lá agora, né? Eu tenho um papel que é o de consultora de carreira, que é esse o meu papel principal até então, estava esse papel agora, e agora eu virei eu também estou assumindo, acumulando, né, um papel de gestão também, de gestão dos meus colegas. Então eu vou apoiar aí na gestão dos meus colegas, meus colegas consultores aí nessa parte de gestão de pessoas e de ferramentas e tal, então eu tô super animada, acabou de acontecer assim, tipo, foi anunciado ontem e tal, bem fresquinho, né? Nossa, muito bom. É muito Você legal. merece. E tem, obrigada. Então, acho que tem essa jornada, né? De abrindo caminhos, de vendo coisas que fazem sentido e tudo mais. E na figura, né, que você me perguntou, né, do papel do consultor de carreira, né? O que é isso, como isso funciona. A gente tem no mercado vários papéis, né? Assim, o papel de coaching, o papel de mentor, o papel de consultor, né? E cada um tem ali o seu valor e serve para algum, né? Para um objetivo, né? Aqui na LHH a gente costuma chamar assim que a gente tem 3 papéis nessa parte da transição das pessoas, né? Um papel que, horas a gente tem um papel de coaching que é muito nesse lugar que você falou, né? Da pessoa tá precisando de uma reflexão, tá tendo necessidade, né? De fato de uma descoberta, de um caminhar, de esse apoio para descobrir o que vem pela frente, né? Tem um papel que é um papel de mentoria também, de mentor, que é onde a gente compartilha o que a gente sabe, o conhecimento, né? Ajuda as pessoas a caminharem, e o papel de conexão com o mercado, de ajudar a abrir portas, ajudar a fazer contatos com o mercado. Então, o consultor de transição que a gente tem hoje, né, na LHH e é o meu dia a dia, tem muito essa característica, né, de exercer um pouco desses 3 papéis aí. Posso fazer só uma interrupção para perguntar algo importante? Claro. Como se fossem 3 papéis ou 3 etapas. As pessoas chegam muito machucadas. Nesse papel inicial, tem uma questão de dar um colo antes de qualquer coisa? Antes de começar a ver gaps? Opa! Super bacana essa pergunta. Tem um papel nosso, né, de colo, sim, de acolhimento, que eu gosto de chamar, né? Tem um lugar que a gente, como consultor nessa jornada, se coloca muito num papel de empatizar, né? Num papel de acolher aquele momento que aquela pessoa chega, né? E o que você falou é muito bacana. Tem um pouco de tudo, né? Tem pessoas que de fato chegam, ok, né? Tá tudo bem. A gente foi uma negociação. Eu já estava querendo fazer um movimento de saída, quero pensar em outras coisas e tal.
Mas tem muita gente que chega com susto, né? Com susto da demissão, né? A gente trabalha com, né, nesse momento realmente da demissão. E tem a primeira coisa é acolher, né? A primeira coisa é receber essa pessoa, quase que, né, assim, pegar no colo mesmo, dar esse tempo para essa pessoa entender o que está acontecendo, processar o que está acontecendo, se libertar um pouco, né, dos sentimentos negativos que vêm junto. A gente vem, né, gente? Eu também passei pela transição, então eu falo também com a minha experiência da pele, né? Você vem com raiva, você vem magoado, você vem triste de ter perdido aquilo, né? Você vem com sentimento, às vezes, de incompetência, de achar que você não estava fazendo alguma coisa, ou que você não tem ali as suas habilidades mais, né? Tava indo tudo tão bem, cadê essas habilidades, né? Então você tem todos esse emaranhado. Então a gente tem que ter uma escuta muito, a gente fala muito de escutativa mesmo, né? Tem que ter uma escuta para ver qual é o momento daquela pessoa. E não tem. O bom do meu trabalho é que não tem nada igual em nenhum momento. Cada um vem de um jeito, né? Então, às vezes... Então, esse lugar de acolher, de escutar, de entender é fundamental. Eu acho que é fundamental aí no trabalho, no dia a dia. A gente fala muito disso também, né? De poder criar. E aí você, a partir disso, cria vínculo, né? Você cria as conexões com as pessoas e aí consegue contribuir, né? Porque normalmente, você falou do machucado, né? É isso. E o machucado, o que é uma pessoa machucada? É uma pessoa ferida que está em estado de alerta, né? Ela nem consegue absorver, né? Se você começar a aplicar nela assessments, outras coisas, ela ainda estiver naquele outro estágio, ela nem absorve tudo, né? Ela nem absorve, não é a hora, né? Porque ela não está preparada mesmo ainda. Você sabe que tem uma coisa que eu sempre conto, né? Acho que até você talvez se lembre disso. Teve uma vez que logo que eu comecei, né, a fazer esse trabalho, eu fui almoçar com uma pessoa super querida lá na época né, um par meu, muito querido do Unibanco, e aí eu toda empolgada, contando como é que estava sendo essa mudança, tudo. Aí ele virou e falou, fez a seguinte pergunta para mim, assim, Sônia, bom, todo mundo que passa por lá deve ser muito bacana, né? Porque sai diferente. Aí eu falei para ele, assim, fiquei pensando na frase, eu falei, não, olha, tem os que passam e os que vivem nessa jornada. Eu acho que isso é muito bacana, né? De fato, né? As pessoas que olham, né, o momento da transição, elas podem não estar prontas para passar por um processo de autoconhecimento, de acesso, mas ela tem as necessidades delas, né, Cláudia? Cada um sabe também. Às vezes não é o momento de você, olha, vamos pensar, não, eu preciso de dinheiro porque eu tenho meus compromissos. E tudo bem, a gente tem que acolher isso também, esse lugar também, né? Por mais que até do nosso lado aqui você veja, puxa, seria tão bacana essa pessoa ter um tempo para pensar, para refletir, mas não é possível, né? E tem, né, os que vivem, os que têm a condição, de fato, aí de viver o processo, né? De viver, de caminhar, de poder se colocar nesse lugar, de vivenciar uma transição, né? Tanto que eu dou um webinar que eu falo isso, né? Tem a mudança e tem a transição, né? A mudança, ela veio e está imposta. A transição é como a gente caminha, né, para chegar no novo lugar, né? Acho que isso é muito bacana, né, de pensar desse jeito. Ou seja, é uma caminhada, não vai acontecer, as coisas não vão mudar de uma hora para outra. Então tem um caminhar, tem um processo nisso mesmo, né? Mas se não existe o autoconhecimento, às vezes as escolhas não podem ser equivocadas. Tudo bem, existe a questão da necessidade, tenho que pagar os boletos que estão chegando, mas às vezes nessa ânsia de você pegar qualquer coisa, e você me falou uma coisa mais ou menos parecida na época, que é mais ou menos assim, de repente, será que é isso mesmo que você quer? Porque senão lá na frente, daqui 2, 3 meses, você pode estar de novo nesse processo, até por você mesmo. Então, isso foi um alerta que você me deu na época, que foi uma chave que virou. É aquela coisa, será que eu quero isso mesmo? E aí eu entendi que não. E eu podia, de repente, ficar focando numa outra coisa lá com você, que era uma recolocação, um negócio, e ia estar tudo errado, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de pergunta que você me colocou e faz é fundamental. Primeiro se entende, vamos lá, e aí depois vamos pensar no que a gente faz a partir daí. Sim, é bem bacana você ter lembrado disso, porque é isso mesmo, né? Esse lugar da gente ajudar a refletir, fazer perguntas, né?
é muito importante, porque a partir desse lugar, ainda que a pessoa possa não estar... Bom, eu, Sônia, falo assim, autoconhecimento é tudo. Eu aprendi isso, eu descobri e nunca mais larguei, né? Porque é para mim, eu digo assim, né? Eu acho que é uma outra coisa que eu tenho dito muito assim também, sabe, Cláudia? Assim, começa e não tem fim, só tem começo, mas não tem fim, né? Verdade. Então, é um processo que você vai se descobrindo, você vai se percebendo, você vai se colocando nesse lugar. Mas o que é bacana, né? De fato, quando a pessoa abre um pouco desse espaço, ela pode, naquele momento X, voltando só a esse exemplo da necessidade financeira, ela pode sim ter que fazer uma volta ao mercado daquele jeito porque ela tem uma necessidade financeira. Mas o que é bacana? Ela se organiza, se planeja, usar o momento que ela está num processo como esse, de se planejar e estruturar, descobrir o que ela gosta e quer fazer, e aí pôr isso numa linha do tempo. Não dá para fazer agora? Bacana, né? Isso. Quando dá? Quando vira possível este meu projeto, né? Quando vira possível fazer sentido? Porque eu acho que aí também, inclusive, fortalece que você encontre uma pontezinha que você vai ficar nela um tempo até você chegar no outro caminho. Ela vai trazendo, né, uma construção para você, um experimento. Eu acho que isso é muito bacana, né, como possibilidade, né? E aí sim, aí é puro autoconhecimento para ver onde que é esse caminho, onde é que você quer ir com tudo isso, né? Porque a gente fica muito naquela entre o que é aparentemente seguro, né? Porque a gente acha que tem uma segurança, né? Versus uma coisa que é completamente desconhecida. Então, às vezes, precisa fazer essa pontezinha aqui. E aí voltar para um... Mas aí o que é bacana? É o nível de consciência. Né? É você estar mais autoconsciente, você desenvolver uma consciência que, assim, bacana, eu sei, né, do meu foco que ali na frente vai virar para o que eu quero fazer. Né? Eu acho que isso é muito bacana, porque organiza o pensamento e te dá força, inclusive, para fazer o que você necessariamente não quer agora, ou não gosta, ou não necessariamente era a tua escolha principal, vamos chamar assim. Né? Faz você pensar para o longo prazo, né? Que é o que a gente está esquecendo no dia a dia. A gente se deixa levar, a gente atropela com as outras necessidades e esquece de pensar no plano B, esquece de pensar lá na frente. E hoje em dia, num mundo que muda tão rápido, né? O tal do mundo VUCA, isso é fundamental. Você tem que estruturar esse tipo de coisa, né? Mas fala, eu tinha te cortado e a gente acabou entrando nessa seara. Você ia contar das outras etapas, dos assessments, de tudo que você faz durante esse processo. Tá. Então, assim, eu acho que a gente já começou a falar dela porque é o autoconhecimento. Então, a gente vai... Quando você vai para um processo desse, que você tem aí, vamos dizer, um tempinho que vale, né? Não tem essa pressão financeira, vamos chamar assim, né? Esse olhar para dentro é fundamental, porque é lá que você vai encontrar as respostas, né? O nosso papel aí como consultor, né? Ou nesse momento está muito no papel do coach, é fazer as perguntas, né? Na hora certa, ou as perguntas no momento certo, e eu digo na hora certa porque às vezes a gente está do lado de fora, quem está do lado de fora é muito fácil perceber algumas coisas, né? E eu estou nessa jornada há 13 anos, né? Então, tem aí uma experiência vivida mesmo, né? E tudo mais, né? Então, assim, você tá vendo, mas não é a hora de trazer aquilo para a pessoa, né? Não é a hora do indivíduo ouvir aquilo e tudo mais. Então, você vai trabalhando questões de autoconhecimento, porque ela vai se apropriando, a pessoa vai se apropriando dessas possibilidades, né? Então, aí em termos de práticos de ferramentas, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a coisa que eu adoro, na realidade, que é escrever uma biografia, é fazer a biografia. A gente fez na época, né? Fazer uma auto-história, uma biografia da tua história de vida, né? E tem por trás, lógico, para mim, no caso, né? Tem toda uma preparação, tem um conceito que está ligado à antroposofia, né? Que são os setênios que a gente usa como base para um conceito como esse, né? E o que é bacana você de fato olhar essa história de vida e percebendo, né, quais são as coisas recorrentes, né? Então você escreve, por exemplo, vou dar uma forma de cada um fazer, não precisa saber. Faz uma linha do tempo. Faz uma linha do tempo e coloca lá, sabe? Desde criança, põe assim 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21 e aí vai, né? De 7 em 7.
e se conecta com esse momento. Quer dizer, como que era a minha infância? O que acontecia naquele momento, naquele lugar? Como eu me relacionava? Como eu brincava, né? Aí, assim, entro na adolescência, quer dizer, como eram as minhas relações? Eu tive dificuldade ali de começar né, a estabelecer relações. Eu era mais tímido, menos tímido, eu tinha um grupo de amigos. Aí, depois, a próxima fase, adolescência mais jovem, ali eu já comecei, né, a questão de escolha de faculdade, o que eu escolhi. E aí, sim, você vai vendo um pouco de como é que foram caminhando as suas histórias. E a gente brinca muito que na conversa, quando a gente aprende a fazer isso, que tem um fio vermelho. O fio vermelho é o fio que conduz aquilo. E aí você vai percebendo a partir disso, né? Então, normalmente você percebe, sei lá, olha, que tem aí uma característica de ajudar as pessoas, né? Eu tenho uma característica de fato, estar em lugares sempre me colocando, sei lá, fazendo comunicação, juntando pessoas, ajudando as pessoas a se conectarem, vai aparecendo. E aí isso vira um traço ali que você já fala assim, opa, peraí, quer dizer, então essas são habilidades, são características que eu posso usar num caminhar, tá? Então, eu acho que a história de vida é muito bacana. Outro exercício que a gente usa também, né, na LHH, que eu gosto bastante, que chama satisfações e insatisfações, tá? Que isso é bem bacana. Faz ali uma coluna. O que te dá satisfação, né? Ou seja, o que é aquele lugar que você está fazendo aquela atividade, aquela situação que você está lá, assim, esquece a história do flow, né? Você esquece, você percebe que você está ali, o que dá satisfação, o que dá... Nossa, na hora que eu tô, sei lá, fazendo uma planilha, eu tô em flow, eu gosto disso, não tem o quê. Ou na hora que eu tô ali conversando com uma pessoa, nossa, eu perco a hora, atraso tudo que vem pela frente, etc e tal. Então, assim, coloco um lugar de satisfações e coloco também as insatisfações. O que não é bacana? O que eu não gosto de fazer? Que lugar é esse que eu não me vejo mais pertencendo ou fazendo esse tipo de situação, esse tipo de coisa, etc e tal? Né? Então você tem esse exercício que é uma coluninha, caderno, né? Assim, satisfação e insatisfação. E aí vai lembrando. E aí, por que é legal fazer história? Porque você já fez a linha do tempo. Você faz a sua história e a partir disso você pode pensar em blocos de satisfação e insatisfação. Então, acho que ficou um exercício bacana. E um outro que também a gente usa lá na LHH, que são as características pessoais, tá? As características pessoais é você realmente se dar adjetivos, né? Assim, você dizer assim, olha, eu sou boa comunicadora, por quê? Né? Ou eu funciono, sei lá, eu sou uma pessoa que faz negociações, eu tenho uma habilidade de negociação, já vivi situações assim. Ou eu tenho uma dificuldade super grande de fazer apresentação. É o meu ponto, assim, não é necessariamente uma característica positiva, mas ou seja, as satisfações e insatisfações e as características pessoais vão dizendo de coisas do que você gosta e que você também cria ali junto também um plano de desenvolvimento, né? Então, assim, às vezes você identifica assim, tudo bem, eu não gosto de fazer tal coisa, mas por que não gosto? Às vezes não é que eu não gosto da coisa, às vezes é que eu não gosto de como está sendo feita a coisa, de quem está fazendo a coisa, né? Então, a gente... então, ou seja, gente, o autoconhecimento, ele é um exercício o tempo inteiro de autoquestionamento, né? Isso. Então, o tempo inteiro, né? É o que, como, onde está vindo e tal. Acho que esses três são bem bacanas como instrumento. E tem um que eu tenho usado um pouco mais recentemente, que que eu aprendi um pouco de inteligência, de psicologia positiva, que é autoobservação. Que isso é muito bacana também. Que também, lógico, está tudo emaranhado. Quer dizer, eu tenho... E aí, assim, eu tenho um sentimento. Então, eu tô com raiva. Então, eu tô com raiva. Então, coloca lá, raiva. O que provocou a raiva? Né? A raiva foi provocada porque eu tomei uma fechada lá no trânsito. Fiquei com raiva. Legal. Qual é o impacto que a raiva tem em mim? Isso é bem bacana. Eu perceber o meu sentir da raiva. Né? Nossa, eu fiquei estressada, xinguei. Eu fiquei... Nossa, foi tão pesado aquilo que eu mal dormi. Né? E como é que você pode lidar disso de uma próxima vez? Quer dizer, adiantou não dormir?
Não, né? A gente sabe que não. Aqui cá entre nós, a É. gente já sabe qual vai ser a resposta. Adiantou não dormir? Legal. Então, na próxima vez que eu tiver na mesma situação, por isso que chama autoobservação, né? Não, numa Uhum. situação similar àquela, eu já posso agir diferente. Eu já posso dizer assim, olha, bacana, eu fiquei com raiva, mas a raiva, ela não precisa atingir esses outros estágios de me deixar tão desconfortável de me fazer, me tirar o sono. Né? Exato. Então eu vou combinando isso e por isso que eu chamo de autoobservação. Gente, aí eu adoro, né? Caderninho, esse caderninho Sofia que Uhum. capou para mim todo lindo, caderninho, bloquinho, lógico, né? Os mais tecnológicos, papel, como é que fala, né? iPad, não importa. Mas anota na hora que acontece. Isso é muito bacana, porque aí depois você volta. E aí quando a gente volta, a gente percebe que não era daquele tamanho às vezes. E aí Exato. você se conecta para entender exatamente o que pegou. E na próxima vez a gente age diferente, com certeza, Da porque a gente próxima vez a olhou gente acha diferente. a gente já vai Exato. falar, opa, é verdade. Tem o Alexandre, ele fez uma pergunta aqui dessa questão da satisfação vezes insatisfação, se isso é uma coisa que muda com o tempo. Se a gente vai mudando, sim, né? Como tudo na vida. Sim. Opa, bacana essa pergunta, porque tem total influência com o momento de vida que você está. É. Total. Às vezes você pode. E isso é bacana da transição. Então, da transição, assim, de eu posso transitar por vários lugares, né, na minha Uhum. carreira. Tem um livro da School of Life que o autor fala assim: a gente tem aí ao longo de uma vida média de 70 anos, a gente pode exercer 5 ou 6 profissões nessa jornada. Olha que bacana essa visão. Muito Sim, diferente do que a gente começou sim. falando, né? Que a possibilidade de a gente só, sou isso e vou morrer assim, né? Então, esse lugar que aí fazendo essa conexão com as satisfações e insatisfações, é isso. É bacana fazer esse exercício regularmente, porque é isso. Às vezes eu até gosto muito daquilo que eu faço, mas sei lá, eu tô num outro momento de vida, eu tô querendo ter uma vida, às vezes, né, conciliar outras coisas, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero desenvolver um hobby. E aquela coisa, apesar de eu gostar, ela talvez não se encaixe mais naquele momento da minha vida. Aí eu busco outras satisfações para que eu possa encontrar e fazer esse equilíbrio aí também. E isso, vamos combinar, Sônia, que hoje em dia é uma necessidade, né? Porque já sabemos que as profissões, muitas, se não a maioria, até 2030 não existirão, outras virão. Então, se a gente não tiver o tempo todo antenado a novas possibilidades, a um constante aprender e reaprender e buscar outros caminhos, a gente tá, aí sim tá frito, né? Ah, tá. Não Tá? adianta se pegar naquilo, porque isso é trazer sofrimento para sua vida, né? Exatamente. E o que a única. E é bem isso que você disse, né? Porque quando a gente olha para esse lugar de o tempo inteiro, tanto que agora tem aí, né, no fórum de competências, tal, né, que é todo ano tal, veio uma aí que é a flexibilidade cognitiva. Né? Que é exatamente isso que você acabou de dizer. Qual é a minha capacidade de aprender, reaprender? E aqui a gente entra num tema que parece que é bem sutil. Não é fácil, não, não. A gente entra no tema do apego, Uhum. né? A gente entra no tema do apego, né? Então, assim, como é que eu largo, né, a questão para abrir espaço para ver esse outro lugar, né? A gente fica, às vezes, apegado àquele conhecimento, àquela situação, àquela questão. Então, a flexibilidade cognitiva como competência, ela vem muito trazendo isso. Você aprende, desaprende, larga e vem e abre espaço para abrir novos lugares para você aprender. E você trouxe um ponto super bacana da profissão, né? Gente, se a gente olha, né, 20 anos atrás, a quantidade de possibilidades que tem, há menos tempo, até 10 anos atrás, né, de tipos de carreira. Vamos lá, e os YouTubers, olha o sucesso que essa turma que curte isso, que tem essas habilidades, tem feito. Os gamers também, né? E aí você pega, né, Claudia, uma turma de YouTube, você fala assim, o cara é super, como é que fala, né? Descontraído, ele é desinibido, nada, não é isso, não é disso que a gente está falando. Ele descobriu ali um talento, ele descobriu uma forma de fazer. Então, assim, profissões que vão se criando e provavelmente daqui a pouco ela pode acabar, e aí vai surgir uma outra, e essa possibilidade. E aí, gente, se eu não tenho também autoconhecimento, eu embarco em coisas que também podem não fazer sentido.
É isso, né? né? Eu embarco em lugares que às vezes não vão ser meus, né? Vou continuar nesse exemplo do youtuber, né? Assim, eu acho super bacana, acho super interessante tudo isso que surgiu, mas tem uma característica aquilo, né? Você olha Uhum. assim, você tem essa habilidade? Não, eu gosto aqui de falar num fórum aqui, né? Mas acho que não teria essa habilidade de falar desse jeito, com esse formato, com essa característica, né? Pode ser que eu esteja enganada sobre mim, pode ser que eu comece a fazer e dê certo, não sei. Mas assim, mas é essa a pergunta. Isso é para mim? Isso funcionaria para mim? E aí tem uma coisa bacana também. Testa, se experimenta, né? Não precisa experimentar colocando um vídeo na internet para todo mundo ver. Faz uma gravação, vamos, né? Pegando esse... Mostra para os amigos, mostra para os chegados ali, testa a ideia, que a gente, né, misturando todos os conceitos, porque é isso que a gente vive hoje, né? Quando você pensa no universo de startups, né? Tem lá uma parte da turma que faz startup que eles falam muito, que é o tal do MVP, né? Que é o mínimo produto viável, né? E antes de você finalizar, que antigamente se fazia muito isso, finaliza tudo e vai para o mercado. Hoje não, hoje você faz ali um Vai protótipo, testando. né? E testa, e ajusta, e testa. Vamos fazer isso com a gente também, vamos pegar esse exemplo, assim, olha, eu quero ser palestrante. Bacana, olha que legal. Então tem essa, faz uma palestra, chama lá, né? Aquela galera que é amigo, que é de confiança e que é aquela galera que vai te dar um feedback bacana também e diz para eles, né? Diz para eles assim, olha, vou fazer isso, me ouve, vamos experimentar, né? Vamos ter uma sessão, até porque aí também você fala assim, nossa, não me vi nesse lugar. Ou pelo contrário, poxa, amei fazer isso, foi super bacana, quero continuar, quero fazer mais. Então, também se permitir fazer alguns testes, né, usando esse conceito de startup com a gente, é super poderoso. Porque também te Sim. dá força. Você vê que dá certo e que pode, que vai, entendeu? E uma coisa aqui, voltando para essa, né, que como você cuida das pessoas em transição, muitas que estão com essa vulnerabilidade, com esse machucado, né, que a gente falou, às vezes não acreditam mais na capacidade delas. Às vezes elas só querem voltar para aquilo que elas faziam antes, porque aquele é um lugar de conforto, é o que Sim. elas acham que elas podem fazer. E elas esquecem que elas são muito mais que aquilo, que elas podem muito mais. Então, eu acho que uma coisa que também precisa ficar na cabeça das pessoas é isso. É tentar enfrentar o medo. Medo, gente, todo mundo tem de alguma coisa. Bacana. Mas vai com medo mesmo para Isso. fazer o teste inicial, para fazer essa tentativa, para começar um plano B, nem que seja paralelo no início. Mas não pode ficar refém do medo, refém da zona de conforto. Não dá, né, Sônia? Não dá. Tem que expandir as Tem possibilidades, que né? expandir as possibilidades. E bem bacana o tema medo. Eu vou trazer uma fala aqui que eu vi de uma palestrante uma vez, que eu achei tão bacana. Na realidade, é de um livro que agora está me fugindo o nome, depois eu posso até resgatar, e se quiser eu compartilho. Mas ela conta o seguinte: o medo, ele tá comigo. Imagina que a gente está num carro, né? Vamos pegar uma estrada, né? O medo tá dentro do carro, para a gente fazer uma analogia. O medo tá aqui dentro, né? Estamos aqui dirigindo, o medo tá aqui dentro do carro. Só que o medo tá no banco de trás. Ou seja, já começa onde ele está localizado. Ele está aqui, mas ele está no banco de trás. E ela fala que é muito bacana, ela fala assim, ele não vai mexer no rádio, ele não vai mexer no GPS ou no Waze agora, né? Então, assim, você tá no controle. Mas sim, respeite esse medo, né? Respeite, ou seja, quando eu falo de respeitar o medo, de novo, a gente está falando de vulnerabilidade, de um monte de temas assim. Também eu tenho medo, aceita, né? Aceita assim, tenho medo. Mas eu não vou me paralisar por conta disso, porque ou seja, se eu deixo ele dominar, ele tá no comando. Aí ele pega o volante e vai. Né? Aí eu me coloco naquele lugar que é um lugar, né, bastante desconfortável. Aí eu fico passivo, é o que você falou, aí eu não consigo dar os passos e assim, vamos embora, né? Vai indo para esse lado que não é o lado construtivo, né? Então, gente, é muito bacana quando eu vejo essa analogia, porque é isso. A gente o medo é do ser humano. A gente nasce, a gente tem o medo como uma forma de nos defender, de nos proteger.
né? Então, vamos aceitar isso, né? Acho que tem uma questão de aceitação muito importante que a gente precisa fazer nessa jornada também, sabe? Aceitação de que eu tenho medo, aceitação que o meu ciclo na companhia encerrou e que não pertenço mais àquilo, aceitação de que eu tenho capacidade para construir novas possibilidades e tudo mais, né? Então, acho que é um pouco nessa linha que eu penso um pouco do medo aí mesmo dessa caminhada. Então, eu tenho duas perguntas para você. Uma que uma pessoa escreveu, que é uma pessoa mais jovem, que fala dica para quem está começando, enfim. Mas uma outra para amarrar nessa, que seria... Essa seria nos trabalhos que você faz com as pessoas que chegam na Lihet, essa seria uma das maiores dificuldades ou não? Essa questão dessas crenças limitantes, desses tabus, da pessoa não acreditar que ela pode fazer outra coisa, ou não? Tem de tudo. O que você diria que assim, o que mais chega, assim... Olha, principalmente... Se é que tem, né, algo assim que sim, seja... eu acho que o que mais chega é a pessoa, de novo, não é todo mundo, né? Claro, não estamos generalizando aqui, mas chega muito a questão da incompetência bem genericamente mesmo, né? Quer dizer, eu não tenho mais competência, eu detesto essa palavra, incompetência, não acredito nela, né? Mas assim, ou seja, eu estou no momento de falta. Então, mas assim, a leitura da pessoa, eu vou usá-la porque é a leitura que chega muito quando se percebe, né? Eu sou incompetente, né? Como é que eu não estou mais trabalhando nesse lugar? Deixa eu só sair um pouquinho que tá um solzinho batendo na cara aqui, né? Vou virar um pouquinho para cá. Então, assim, ou seja, é um lugar que a pessoa chega dela se sentir com falta de competência, inclusive naquilo que até ontem ela era bambam no assunto, era top. Então, eu acho que assim, esse lugar, né, essa chegada com essa característica, a primeira coisa a fazer é a reapropriação, é o que eu chamo. Eu falo muito isso, você tem que se apropriar da sua carreira. Tá? E lá, falando um pouco de instrumentos e tudo mais, é o exercício das realizações. Né? Assim como a gente falou ali da história de vida, de você fazer uma história de vida, faz uma história das realizações. O que você realizou nessa carreira? Né? O que você fez? Quais foram os obstáculos vividos? Né? Quais situações você teve que enfrentar? Quais os resultados você alcançou? Né? Então, esse lugar de se reconectar com isto, com essa experiência recente, é tão bonito, porque assim, do lado de fora a gente vai vendo, né? A gente vai vendo a pessoa assim, nossa, eu fiz o exercício e eu percebi que, nossa, quanta coisa legal eu fiz. Falei, aí é o momento quase do clique mesmo. Eu falei, ai, que bacana. Então daqui a gente vai, né? Aí neste lugar, né, você começa a ver possibilidades. Então, aí a possibilidade pode ser legal, já estou pronto para voltar para um novo emprego. Olha, legal, eu percebi fazendo uma reflexão como essa da minha carreira. Poxa, que eu sempre empreendi dentro da empresa. Então, poxa, eu vou pegar essa força e vou jogar realmente no projeto que eu sempre quis fazer e tudo mais, né? Então, e por que desse lugar, Cláudia, que eu gosto muito? Porque é um lugar que é seu. Esse lugar de você se reconectar com o que você fez é seu. E ninguém te tira. E ninguém te tira. É o que falam pra gente lá do aprendizado. Desde meus pais, os avós, assim. Você aprendeu aquilo. Você sabe fazer aquilo. Ninguém te tira desse lugar mais. E aí, como o momento virou de muita fragilidade aqui, né? Por conta da situação, por conta da forma da demissão. E dá para, como diz o Roberto, meu marido, escrever um livro, né? Sobre... Ele fala para mim que eu tenho que escrever um livro de como não demitir. Olha, excelente. Como não demitir? Como demitir corretamente, humanizadamente, né? Porque, adoro esse tema. Eu brinco que só às vezes ele ouve, né? Porque às vezes você ouve umas histórias, você não pode contar para ninguém, obviamente. Você fala assim, nossa, hoje eu vi uma que o marido é que ouve, sabe? Aquela assim, né? Então, eu acho que esse lugar, né, de você... É quase, gente, né? Em alguns casos, né? De novo, não estou generalizando. Tem pessoas que
que passam de uma forma diferente, mas é por isso que eu uso a apropriação, é um caso de você realmente reerguer essa questão, de você olhar para cá e dizer, como é que você chegou até aqui? Me conta. Né? Como é que você chegou neste lugar? E quando eu falo neste lugar, não precisa ser uma carreira que nem a minha, né? De 40 anos de carreira. Não é isso, né? É assim, pode ser uma carreira curta. Você falou que tem jovens aí, tem uns jovens fazendo pergunta. Assim, se você já está trabalhando, né? Assim, como é que você chegou até aqui? Olha, eu já fiz tal coisa, eu já fiz um movimento, quer dizer, e aí você vai, e é bacana do jovem que se ele desperta para isso, ele vai se apropriando mais naturalmente ao longo da jornada. No nível que a gente atende aqui né, normalmente aqui, eu atendo executivos, né? Executivos e executivas. Então, são pessoas ali de uma média de idade de 40, 45 anos. Então, tem sim uma carreira, já uma jornada desenvolvida de trabalho, né? Então, tem muita coisa para contar ali. Mas independe disso. Então, assim, ou seja, a gente tem que aí embutir esse bichinho de olhe para você, olhe como que você chegou até aqui. Né? E aí eu gosto também de pensar numa coisa que assim, olha, se apropria, reverencia o que te trouxe até aqui e segue e abre espaço para o que vem pela frente, né? Porque esse lugar de agradecer, de reverência, estou usando a palavra de reverenciar com um conceito de gratidão mesmo. Né? Eu acho que este momento da transição é um momento muito bacana para exercer a gratidão, sabe? Independente se foi doloroso, se foi triste, se foi mal feito, mas assim, olha de novo para as coisas boas que aconteceram nessa trajetória, né? Olha como é que você evoluiu, o que você conquistou, se apega nisso, né? Se apega nisso do ponto de vista, nossa, tudo bem, né? Teve lá um fulano, uma fulana que acabou comigo, que foi péssimo o jeito de lidar. Legal, ok. Isola. Põe no quadradinho, isola aquilo. Além disso, para além disso, o que aconteceu? Né? Poxa, eu consegui me desenvolver, eu consegui fazer um curso bacana, eu consegui começar a ser remunerada, às vezes estou lá no estágio, estou no trabalho voluntário, comecei a ganhar dinheiro, poxa, eu fui fazer uma viagem pela empresa, tive um reconhecimento internacional, quer dizer, pega isso, né? E aí que está a força, porque isso é seu. Né? Só que a gente, né, como humanos, a gente acaba olhando para o lado negativo, né? Então também tem isso, acho que esse lugar também, quando a chegada, né, voltando mesmo à essência da tua pergunta, assim, também de ajudar a pessoa a recuperar as coisas positivas. E não ficar só, de novo, o lado negativo, as coisas que a gente precisa aprender são super valiosas. Não desmereço em nenhum momento, porque elas também te trouxeram até aqui. Né? Elas super te trouxeram até aqui. Mas é calibrar isso, porque senão a tendência humana é ficar olhando o negativo. E aí, gente, o próprio nome diz negativo, vai descendo, eu fico lá, né? Fico naquele lugar que não vai trazer a luz e a sombra, né? Eu fico na sombra e não dou espaço para a luz, né? E significar mesmo, né? É olhar para aquilo e procurar um outro caminho, e todo o processo na psicologia, né, que eles falam da ressignificação, passa por isso. Você tem que identificar aquele momento, olhar para ele de uma nova forma. Isso. Então, é muito isso, porque senão o processo é muito longo, você não consegue sair daquela vibração que não vai te levar para lugar nenhum. E nesse momento de pandemia, de pessoas... Tá muito pior, Sônia? Ou você vê alguma luz no fundo do túnel aí? Como é que tá essa fase para vocês? Eita ano, né? Eita ano histórico. Você sabe que eu tenho falado aqui para os meus filhos. Já vem, né? Já vem de uma crise, já vem... Esse é o ano que daqui a alguns anos, quando vocês tiverem filhos, vocês vão dizer assim, nossa senhora, né? Vivi um ano que foi completamente maluco, né? Então, assim, Brasil, né? Olhando para a nossa realidade, a gente vem de uma crise, né? 2017 para cá, meados de 2017, 18, 19. Aí a gente teve aquele suspiro de esperança no final de 19, dizendo assim, nossa, acho que agora as coisas se organizaram, se engrenaram. E em março veio para nós, Brasil, né? Essa situação toda. Então, o que é muito, muito difícil. Mas é uma coisa que acontece, sabe, Cláudia, que eu percebo também,
a transição, esse perder o emprego, ele vem às vezes com mais alguma coisa. Eu já vivi outros momentos com clientes que eu atendi que assim, perdi o emprego, descobri uma doença séria minha ou de um ente querido, fulano morreu, que era o meu melhor amigo. Então, é um momento que às vezes vem outras mudanças juntas, tá? Então a gente já está acostumado, não é que está acostumado, mas isso tem ali, né, possibilidade de acontecer isso junto, tá? A gente já viveu, né, com várias pessoas, né, viveu junto isso, né? Então, é um lugar, é um momento de total fragilidade, né, assim, e onde a gente está tendo, né, esse ano, que trabalhar muito aspectos que eu acho que é inevitável, coisas emocionais mesmo, né, de trazer conversas mais neste lugar emocional, de dar, né, dentro das conversas, ainda que a pessoa está super definida, vai para o caminho A, caminho B, e não importa, sei lá, e tudo mais, né? Mas de trazer esse espaço, né, esse lugar que é de escuta também, né? De escuta, olha, tá muito difícil, né? Tá muito difícil, tá desempregado, tá muito difícil viver a transição, né, viver esse processo. Uma pandemia que não tem fim, né? E aí eu tô vivendo dentro da minha família. E aí, né, gente, a gente tem depoimentos de encontros com a vida, né? Nesse momento. E aí, quando eu falo encontros, não necessariamente os encontros são positivos, né? Eu me encontro num lugar onde às vezes eu não tenho mais espaço dentro da minha casa, né? Espaço físico não, né? É um espaço mesmo, eu larguei muito este lado, né? Né? Do meu papel ali, né? Dos vários papéis que a gente vai ter na vida, a gente, né? Às vezes larguei um pouco isso. Então, a gente tem que não é avaliar a palavra, mas trazer uma amplitude de visão para realmente colocar as coisas nos lugares neste momento. Ajudar, eu acho que é isso, ajudar a colocar as coisas nos lugares. Não vai resolver tudo isso da noite para o dia, né? É quase que ter que fazer um plano de ação para isso também. Olha, então tá bom, você está descobrindo isso, mais isso, mais isso, mais isso. Por onde começamos a reorganizar essa vida, né? Ou a construir um novo espaço. Olha, se for. O que é bacana, que eu sempre acreditei nisso, somos seres integrais. Então, é isso. Se eu estou aqui meio abalado aqui com alguma coisa, isso vai dissipar na jornada, né? Então, mas sim, a gente tem visto muita casos de depressão, né, nesse momento, muita insegurança, porque a transição já é um lugar inseguro, inseguro ao quadrado, né, nesse momento, né, e até, né, você falou um pouco tal do mundo VUCA, né, o volátil, né, o mundo das incertezas e tal, surgiu um novo agora, uma nova nomenclatura que chama Bunny, né, FOMO. que é o... Hã? Não é o FOMO? Não. Não, é Bunny. Qual é? Tem Bunny que é de um antropólogo americano. Ele Me chama fala. Cassius. E ele lançou agora. Na realidade, ele começou a desenvolver o conceito em 2018 ali. E agora explodiu, né? Que é o quê? Traduzindo já para o português, tá? Então, é a fragilidade, a ansiedade. A ansiedade entrou nesse conceito. A não linearidade. Nossa! Linearidade. E o último ali é a parte da incompreensão, eu acho, incompreensível, né? Então, eu achei muito bacana a história desse Bunny que está chegando, porque assim, todo ele está centrado no humano. Ai, que bom. O VUCA, eu trabalho com os dois e, né, assim, agora eu dou um webinar, inclusive já incluí o Bunny. O VUCA é super importante, só que o VUCA, ele olha, de fato, né, a princípio ele olha a situação, ele põe o ser humano no centro. Então, assim, por conta dessa incerteza, e eles super se conectam como conceito, mas por conta de ser um mundo que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ser um mundo que as estruturas, né, esse ano mostrou pra gente, a gente achava que tinha estrutura, alguma coisa, elas se quebram, né? Então, ou seja, mostra essa fragilidade. Aí a minha fragilidade me causa uma ansiedade, e o autor até fala assim: o mundo está ansioso.
né? Não sou eu, não sou o outro, não, o mundo está ansioso, né? Então a fragilidade, por conta de eu não saber o que vai acontecer e me sentir nesse lugar, ele me traz aqui um lugar de muita ansiedade, né? Essa ansiedade se transforma, né? Aumenta porque eu não tenho condições de entender a linearidade, não tem mais isso, então não é necessariamente não é um processo assim, é assim, tudo emaranhado, né? E isso numa consequência que é a falta de visibilidade para o futuro, né? E aí é bacana porque esse autor, depois procurem lá se tiverem interesse, né? Põe assim, Bunny versus VUCA, já tem bastante coisa tudo mais, né? Para vocês pesquisarem um pouco, é bacana saber. Já tem essa visão, que é aquela visão assim, tá? Isso tudo tá afetando quem? A pessoa. E aí, como a gente lida? Então, por exemplo, a questão da fragilidade, eu tenho que desenvolver mais resiliência, né? Eu tenho que entender, né? Que é isso que vai bater. O que é a resiliência na essência lá da coisa, da física, né? Bate e volta. Então, se tá frágil, quebra, mas eu reconstruo. Né? E assim vai caminhando. Não vou ficar falando da aula de VUCA aqui, que eu acho que do Bunny, eu acho que talvez não tenha tempo, mas assim, então ele vai trazendo realmente o comportamento humano dentro das coisas. O da ansiedade, só para falar mais esse exemplo, da ansiedade, eu achei muito bacana porque ele traz a questão da mindfulness, ele traz a questão da meditação, ou seja, de você conseguir entrar no aqui e no agora. Quer dizer, olha que bacana isso, que é o que a gente está precisando, né, gente? A gente está o tempo inteiro, né, sofrendo com essa coisa toda. Não, peraí, vamos fazer uma coisa por vez, vamos tentar exercitar isso, né? Acho que é muito nessa linha, Cláudia. Não, tem que ser. Eu acho que... E eu vou te falar uma coisa, entre tantas coisas ruins que vieram, né, dessa pandemia e de todos os momentos, eu vou te dizer que o fato do humano ter vindo para o centro de todas as conversas, a questão da saúde mental das pessoas, das empresas também, das pessoas nas empresas também, porque antes não era muito preocupante, não era muito levado a sério essa questão, né? Era meio em segundo plano. Hoje já não, né? E é mais do que sabido que pessoas que estão nesse estágio de ansiedade ou de depressão, ou enfim, tudo isso que a gente comentou, elas são menos produtivas, elas faltam mais, que carretam vários problemas para a empresa. Então, o humano ganhou força. E o que o seu marido também falou agora há pouco, né, da demissão humanizada. Então, acho que todas essas questões, elas vão cada vez mais vir para o centro das discussões. Elas não podem mais ser um marketing mentiroso, elas são relevantes. Perfeito. E quando é relevante, todo mundo dá atenção e vira prioridade. Isso é muito importante, porque nós precisamos disso, né? Não dá mais para ficar desse jeito que está. Não então, dá. É verdade isso que esses dias aí, né? Eu fiquei sabendo que a Ambev, eu fiz essa cara de Ambev porque todo mundo conhece, né, a fama da Ambev, sem nenhum preconceito, porque eu acho que tem gente que se encaixa em todos os lugares, mas todo mundo sabe, né, que a Ambev tem uma cultura agressiva, uma cultura que né, assim, muito própria. Eu acho muito bacana porque é isso também, eles têm uma transparência, né? É isso. Ó, a gente é assim, tá? Quer, não quer. Então isso eu acho bacana, né? Não quer brincar. Mas a Ambev contratou tá montando uma diretoria para atuar nas questões mentais. Uma diretoria exclusiva para olhar para esse. É uma diretoria de bem-estar. Que legal. Gente, olha que bacana. Se quiserem me contratar, eu sou a pessoa, porque eu só leio sobre isso, só faço sobre isso, não brincando agora. Mas tem que ser um assunto assim, tem que ganhar. Quer dizer, como é que a gente está aí, né, vivendo? Quer dizer, se as empresas começam a ter esse movimento, é o que você acabou de dizer. E a gente não está aqui dizendo assim, a gente está só olhando o lado sim humano. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei também, sei ler orçamento, sei que é importante gerar resultado. Eu gosto disso, acho isso importante. Então, não é numa visão romântica, mas é uma visão assim. Que você acabou de dizer, tem prejuízo para as empresas se elas não olham para isso, né? E tem um prejuízo, né? Que é um prejuízo automaticamente visto, né? Você fala, o cara começa a faltar, o convênio médico, tal. E tem um prejuízo de imagem
né? Que às vezes ele fica mais encoberto, porque é isso. As pessoas vão caminhando num sentido que eu começo a falar mal, olha, lá, cuidado que Isso. aquele lugar lá é muito ruim. Exatamente, exatamente. Não se sustenta mais. Não É se isso. sustenta mais. Por isso que os RHs estão trabalhando muito a questão lá do employer branding, né? Que é a É, marca empregadora, né? Quer dizer, como é que olhando o processo de contratação como uma experiência do funcionário dentro da companhia. Quer dizer, são assuntos que já estão acontecendo, né? sim. Né? Não é que vai acontecer, não é que já está no estado da arte com todo mundo, mas já está na pauta, né? Está na É, pauta já, né? Tudo isso. exatamente. E eu tô preocupada porque o Instagram vai derrubar a gente em 4 minutos. Ai, já está acabando? Ai, Não, que pena. impressionante. Fazer vários. E é muito do que o Francisco falou ali. É do capitalismo consciente, é da questão do ESG, que hoje em dia as empresas, elas para receberem também investimentos e para a ação delas subir, tudo isso está interligado. Tudo isso tá... Então, exatamente. assim, não tem mais para onde fugir. Mas, Soninha, a gente vai ter que fazer vários mais, querida, porque Ah, voou. eu acho. Não, mas Eu você tô tem, achando ó, assim, olha, já deu uma hora que a gente está aqui conversando? Quanto que em é? 4 minutos. E o Instagram derruba mesmo, E né? derruba a gente, então vamos dar tchau, né? Para não ser mal educado com a galera. Então, mas eu queria que você fizesse esse fechamento, entendeu? Que você deixasse uma mensagem para as pessoas, como se fosse assim a sua dica de final do ano, para quem ainda está buscando, que está triste, que tá. O que você tem a dizer? Tá. Bom, gente, rapidinho, tentando fazer rápido o fechamento. Primeiro, super obrigado de novo. Obrigado pela presença de quem está aqui. Não tô conseguindo, tô vendo umas mensagenzinhas aí. Obrigada para todo mundo que está aqui com a gente. Um prazer estar com a Cláudia querida aqui, como sempre. As nossas coisas que a gente faz juntas é sempre uma delícia. E eu acho que a mensagem de final do ano é uma mensagem assim, gente, vamos ter esperança. E esperança, como diz o Cortella, né? Ele fala que é do verbo esperançar, que esperançar significa a gente acreditar e continuar andando, né? Então eu acho que essa é uma mensagem bacana. Então vamos ter esperança, vamos nos cuidar, obviamente, né? Com todos os cuidados. Não pode deixar dessa mensagem também, né? Isso. Máscara, com tudo que a gente está aprendendo, mas vamos ter esperança, né? E esperança nesse movimento, olha, de acreditar, né, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ter caminhos novos e seguir. E não para, sabe? Experimenta, se movimenta, não para. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Acho que é por aí. É isso, porque, só para fazer um ganchinho aqui, não adianta as empresas olharem para o humano e a gente não olhar. E E a gente não olhar, a hora que perguntar, a gente vai responder o quê? Boa, então, Cláudia, sem aquela dúvida, sem história, dúvida. né, que tanto se fala dentro do avião. Primeiro a máscara é na gente, Isso, não se não perfeito. ajuda o outro. Por mais É. que aquela coisa, nós como mães, né, aquela história, o filho, o papagaio, a mulher, né? Gente, para cuidar do outro, tem que primeiro cuidar de você. Isso é o autocuidado mesmo, é ter um momento que você vai meditar para ficar menos ansioso, você vai comer melhor. Tem tanta coisa disponível hoje na internet para a gente pesquisar, para ter uma vida melhor. Então, se não tem por que não procurar, não fazer, não buscar, né? E o autoconhecimento, gente, é importante. E é o que você falou, é muito bacana essa visão mesmo, né? Porque, sem dúvida, né? Esse lugar pra gente, né? E quando a gente falou um pouco de empatia aqui rapidamente, é isso, né? Primeiro, empatia comigo. Primeiro, Isso. empatia comigo. Uma vez eu li uma frase muito bacana que falava assim: você está aprendendo alguma coisa, seja gentil com você mesmo, Isso. né? Não sei quem escreveu, foi muito. Eu sempre uso essa frase, porque eu achei tão legal, é isso. Seja gentil, né? Se coloque nesse lugar de gentileza primeiro. Eu tô aprendendo, eu tô vivenciando, tô aprendendo sobre mim. Seja gentil com você, né? E aí isso vai expandindo, que aí a partir de você se tratar dessa forma, a comunicação não violenta fala muito disso, aí você consegue tratar o outro, E né? sabe o que também? Ele vai derrubar em 1,26, mas a gente pode falar. Quando a gente adquire esse auto-gostar, esse auto-se respeitar, a gente também não admite mais que o outro nos trate mal, sem respeito. Então, aquela coisa de assédio nas empresas, o moral, né? Ele acaba, Opa, exatamente. A gente se apodera de um posicionamento diferente. né? Você consegue se colocar de uma maneira que o outro não vai, porque você não dá mais aquele espaço. Isso, você não A dá. relação vai mudando.
Vai mudando. Eu demorei, olha, eu tive que sofrer para aprender isso. Eu tive que sofrer, mas eu aprendi. Mas aprendeu muito bem. Aprendi e está É, agora compartilhando. Olha que linda. é isso. E ó, gente, quem quiser conhecer também a Jornada do Eu, tá linda. A Soninha também tá lá. Tem um monte de gente bacana. Muito Então, legal esse projeto. muito Mais um legal. projeto lindo da Cláudia, exatamente. Vão lá e assistam ou se inscrevam, é muito bacana. Obrigada, querida. Olha, obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer, viu? Vamos repetir, porque, gente, tem Vamos. muita coisa para falar Tem ainda. muita coisa pra gente falar. A hora que quiser, deixa passar a festa no ano, a gente faz um novo faz um de começo de ano. Boa, perfeito. Você vai trazer todas as novidades do seu novo cargo aí. Isso. Os Você já desafios agora. Tá isso. bom. Beijo, Obrigada, gente. Muito obrigada, obrigada, Sônia. viu? Obrigada a todos. Obrigada mesmo. Ó, vai ficar Ficamos gravado, por gente. aqui, por estar com vocês, viu? Um beijo grande. Obrigada. Para quem perdeu, vai ficar gravado. Assiste, compartilha, deixa seus Ah, legal. Ah, bacana. Depois porque